Em meio ao calor pulsante de São Paulo, a família Ferreira enfrenta uma tempestade de traição, amor e redenção. Quando Antônio, um magnata do café, planeja abandonar sua esposa grávida Maria. Uma descoberta chocante por sua mãe, Dona Clara, muda tudo. Das ruas vibrantes da cidade às plantações verdejantes do interior. Acompanhe esta emocionante novela brasileira que entrelaça dor, resiliência e esperança. Uma história de mulheres fortes, laços reconstruídos e o eterno ritmo do Brasil, onde o passado molda, mas o futuro floresce. Era uma manhã quente e úmida em São Paulo, o tipo de dia em que o ar parece grudar na pele como uma segunda camada, e o trânsito na Avenida Paulista ronca como um animal selvagem acordando. No tribunal do Fórum Central, o salão estava lotado de curiosos, advogados suados em ternos apertados e familiares tensos, todos aguardando o veredicto que decidiria o destino de uma família outrora unida. Antônio Ferreira, um homem de 50 anos, alto e imponente com seu cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso confiante que revelava dentes branqueados artificialmente, sentava-se ao lado de seu advogado, sentindo o gosto da vitória na boca. Ele havia construído um império no comércio de café, exportando grãos das fazendas do interior para o mundo todo, e agora, em meio a um divórcio amargo, estava prestes a reivindicar tudo. A mansão em Morumbi, as contas bancárias recheadas, as ações da empresa. Nada seria deixado para Maria, sua esposa grávida de 7 meses, que se sentava do outro lado do salão, com as mãos tremendo sobre a barriga inchada. O juiz, um homem idoso com óculos grossos e uma expressão cansada de quem já vira demais dramas familiares, bateu o martelo levemente para chamar atenção. Após analisar as evidências apresentadas, declaro que o patrimônio será dividido conforme o pedido do requerente, Sr. Antônio Ferreira. Não há provas suficientes de contribuição igualitária por parte da Sra. Maria Ferreira. Um murmúrio percorreu a sala. Antônio ergueu o punho discretamente, seus olhos brilhando de triunfo. Ele imaginava já a nova vida, livre de Maria, que ele via como um peso morto depois de 25 anos de casamento, e pronto para abraçar o futuro com alguém mais jovem, mais vibrante. Maria, com os olhos vermelhos de noites sem dormir, baixou a cabeça, sentindo o bebê chutar dentro dela como se protestasse contra a injustiça. Mas então, com uma voz fraca mas determinada, Maria se levantou. Meritíssimo, por favor, antes de finalizar, peço que convoque o último testemunho. É crucial para a verdade vir à tona. O juiz franziu a testa, consultando os papéis. Antônio olhou para ela com confusão, um sorriso sarcástico nos lábios. O que é isso agora? Mais truques baratos? Murmurou para seu advogado. Mas quando a porta do tribunal se abriu e a figura entrou, o mundo de Antônio desabou. Era Dona Clara, sua própria mãe, uma senhora de 70 anos, com cabelo branco preso em um coque apertado, vestida em um tailleur simples mas elegante, caminhando devagar com a ajuda de uma bengala. Seus olhos, geralmente cheios de afeto pelo filho único, agora carregavam uma tristeza profunda misturada com resolução. Antônio empalideceu, o sangue fugindo de seu rosto como se tivesse visto um fantasma. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sussurrou ele, mas Dona Clara não olhou para ele. Seus olhos fixaram-se em Maria, e então no juiz. Tudo começara meses antes, em uma vida que parecia perfeita à superfície, mas apodrecia por dentro como uma fruta madura demais sob o sol equatorial. Antônio e Maria haviam se conhecido no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2000, quando o mundo ainda vibrava com um novo milênio. Ele era um jovem ambicioso de São Paulo, filho de um pequeno fazendeiro de café, que viera à cidade para negociar contratos. Ela, uma garota de família humilde das favelas de Rocinha, dançava nas ruas com plumas e paetês, sonhando com uma vida além da pobreza. Seus olhares se cruzaram em meio à multidão enlouquecida pela samba, e o que começou como um flerte passageiro transformou-se em um romance arrebatador. Antônio a levou para São Paulo, prometendo o mundo, uma casa grande, segurança financeira, uma família. Eles se casaram em uma cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora da Penha, e logo veio Pedro, o filho que uniria suas vidas para sempre. Os anos passaram como as estações chuvosas da Amazônia, intensos e transformadores. Antônio construiu sua empresa, a Café Ferreira Exportações, comprando terras no interior de São Paulo e Minas Gerais, onde as plantações de café arábica se estendiam como tapetes verdes sob o céu infinito.
Ele viajava constantemente, para feiras em Nova York, negociações em Londres, colheitas em suas fazendas. Maria, que abandonara seus sonhos de estudar arte para cuidar da casa, dedicava-se ao lar. Ela cozinhava feijoadas elaboradas nos fins de semana, organizava festas de aniversário com bolos de brigadeiro e acompanhava Pedro em suas aventuras infantis, das praias de Ubatuba aos parques da cidade. Pedro cresceu forte e inteligente, formando-se em engenharia na USP, e aos 25 anos, encontrou Ana, uma modelo aspirante de origem pobre, vinda das favelas de São Paulo. Ana era linda, com pele morena reluzente, cabelos cacheados longos e um sorriso que iluminava quartos inteiros. Pedro a conhecera em um desfile de moda beneficente, e o amor foi instantâneo. Eles se casaram em uma cerimônia luxuosa bancada por Antônio, e se mudaram para uma casa modesta mas confortável no bairro de Pinheiros. Dona Clara, a mãe de Antônio, vivia em uma casinha acolhedora no subúrbio de Santo Amaro, viúva há 10 anos desde que o pai de Antônio morrera de um infarto nas plantações. Ela era o pilar da família, visitava regularmente, trazendo doces caseiros e conselhos sábios. Adorava Maria como uma filha, e via em Pedro a continuação de sua linhagem. Mas ultimamente, notava rachaduras na fachada perfeita. Antônio chegava tarde em casa, cheirando a perfume estranho e com desculpas vagas sobre reuniões de negócios. Maria emagrecia, seus olhos perdendo o brilho, especialmente agora que estava grávida novamente. Uma surpresa tardia que Antônio receberá com frieza, murmurando algo sobre mais responsabilidades desnecessárias. Era uma tarde de outono em São Paulo, quando o céu cinzento ameaçava chuva, que Dona Clara decidiu fazer uma visita surpresa à casa de Pedro e Ana. Ela dirigia seu velho Fiat pela rua arborizada de Pinheiros, voltando de uma consulta médica no centro. Por que não passar lá? Levar uns pastéis que sobrou do almoço, pensou ela, sorrindo para si mesma. Ao se aproximar da casa, algo chamou sua atenção. O carro de Antônio, um SUV preto reluzente com placa personalizada Café 1, estacionado bem em frente ao portão. O que ele está fazendo aqui? Ele me disse que estaria na fazenda em Campinas hoje, murmurou Dona Clara, franzindo a testa. Curiosidade misturada com uma pitada de preocupação a fez estacionar o carro um pouco mais adiante e caminhar de volta. O portão estava entreaberto, e ela empurrou devagar, mas em vez de bater na porta, algo a deteve. Vozes vindas da janela lateral, aberta para deixar entrar a brisa. Aproximando-se devagar, com o coração batendo mais forte, Dona Clara espiou pela cortina fina. Lá dentro, na sala de estar decorada com fotos de família e plantas tropicais, Antônio e Ana estavam abraçados no sofá. Não era um abraço inocente, era íntimo, carregado de paixão proibida. Ana ria baixinho, sua mão no peito de Antônio, enquanto ele beijava seu pescoço. Meu amor, logo tudo isso vai acabar. Eu vou me divorciar daquela velha chata da Maria, e vamos ficar juntos de verdade. O bebê, nosso bebê, vai herdar tudo. A empresa, a casa, o dinheiro. Ela não vai ficar com nada, eu prometo. Meu advogado é o melhor, vai provar que ela não contribuiu em nada. Ana sorriu maliciosamente, passando a mão na barriga ainda plana. E o Pedro? Ele vai descobrir. Antônio deu de ombros. Pedro é fraco, como o pai dele era. Vou dizer que foi culpa da Maria, que ela me traía. Ele vai acreditar. E você, minha rainha, vai ser a nova senhora Ferreira. Dona Clara recuou, as pernas tremendo como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não podia acreditar no que ouvia. Seu filho, o homem que ela criará com tanto sacrifício, traindo a família dessa forma, com a nora de Pedro, e planejando deixar Maria, grávida e devotada, na rua. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto enquanto ela se afastava silenciosamente, voltando para o carro. Dirigiu para casa em um transe, o mundo ao redor borrado pela dor. Naquela noite, sozinha em sua cozinha cheirando a café fresco, Dona Clara debateu consigo mesma. Contar a Maria, confrontar Antônio, ou fingir que nada aconteceu, preservando a ilusão de família. Mas o senso de justiça, enraizado em sua criação católica e nas histórias de sua avó sobre as lutas das mulheres brasileiras, venceu. No dia seguinte, ela marcou um encontro com Maria em um café discreto no mercado municipal, onde o aroma de frutas tropicais e especiarias disfarçava a amargura da conversa que viria.
Maria chegou pontualmente, vestida em um vestido solto que acomodava sua barriga crescente, o rosto pálido mas esperançoso. Dona Clara, que bom vê-la. Antônio disse que você estava bem. Dona Clara pegou suas mãos, os olhos cheios de compaixão. Minha filha, sente-se. Preciso te contar algo que vai doer, mas é pela verdade. E assim, com voz baixa, ela relatou tudo. O carro no portão, as vozes pela janela, as palavras cruéis. Maria ouviu em silêncio, as lágrimas caindo como chuva fina, mas no final, em vez de desabar, uma faísca de determinação acendeu em seus olhos. Eu não vou deixar ele me destruir. Pelo bebê, pela minha vida. Vamos lutar, Dona Clara. Juntas. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e estratégias. Antônio, sem saber que sua mãe o traíra, prosseguiu com o divórcio, contratando o melhor advogado de São Paulo, um homem conhecido por dobrar juízes com presentes discretos. Ele acusou Maria de infidelidade, apresentando testemunhas falsas. Empregados da empresa coagidos a mentir. Maria, com a ajuda de uma advogada pro bono de uma ONG de direitos das mulheres, reunia provas. Extratos bancários mostrando sua contribuição ao negócio nos primeiros anos, depoimentos de amigos sobre o caráter de Antônio. Pedro, ao descobrir a verdade por Maria, confrontou o pai em uma cena dramática na mansão. Como você pôde, pai? Com a minha esposa? Você destruiu tudo, gritou Pedro, os punhos cerrados. Antônio, frio como gelo, respondeu: o mundo é dos fortes, filho. Ana me ama de verdade, não como sua mãe, que só me sugou. Enquanto isso, Dona Clara gravava conversas secretas com Antônio, usando um celular antigo escondido em sua bolsa durante visitas. Em uma delas, ele admitiu tudo. Mãe, Maria não merece nada. Ana é o futuro. Essas gravações se tornariam a arma final. A gravidez de Maria avançava, trazendo complicações, pressão alta, noites insones, mas também força. Ela participava de grupos de apoio em uma comunidade de mulheres na favela da Paraisópolis, onde ouvia histórias semelhantes de traição e resiliência. Vocês são guerreiras, dizia a líder do grupo, uma senhora com cicatrizes de vida dura, como as amazonas da nossa terra. Inspirada, Maria planejava o contra-ataque. A tensão culminou no tribunal, onde Antônio se sentia invencível. Seu advogado apresentou documentos forjados, pintando Maria como uma gastadora irresponsável. O juiz, influenciado talvez por conexões antigas, inclinava-se a favor. Mas quando Maria pediu o último testemunho, e Dona Clara entrou, o ar ficou elétrico. Eu sou Clara Ferreira, mãe do requerente, disse ela com voz firme, ignorando o olhar de pânico de Antônio. E eu ouvi com meus próprios ouvidos o plano dele para roubar tudo de Maria. Aqui está a prova. Ela entregou um pendrive com as gravações. O salão explodiu em murmúrios enquanto o juiz ouvia os áudios. Antônio, pálido como cera, balbuciava: Mãe, por quê? Dona Clara finalmente olhou para ele, lágrimas nos olhos. Porque família não é sobre dinheiro, filho. É sobre honra. O veredicto mudou. Maria recebeu metade do patrimônio, custódia do bebê e uma pensão generosa. Antônio saiu destruído, sua reputação em frangalhos. Ana fugiu, deixando Pedro sozinho para reconstruir sua vida. Maria, com o bebê nos braços meses depois, encontrou paz em uma casa menor, mas cheia de amor, ao lado de Dona Clara e Pedro. Em São Paulo, sob o sol eterno, a justiça, às vezes, floresce como uma orquídea selvagem em meio ao caos. Os meses que se seguiram à revelação de Dona Clara foram um redemoinho de dor, estratégia e transformação para Maria. Ela, que sempre fora a esposa devotada, a mãe dedicada, agora se via obrigada a reinventar-se como uma guerreira em meio ao caos urbano de São Paulo. A cidade, com suas avenidas largas e prédios que raspavam o céu, parecia espelhar sua turbulência interna. O barulho incessante dos carros na marginal Tietê ecoava as batidas aceleradas de seu coração, enquanto as chuvas torrenciais de verão lavavam as ruas como lágrimas que ela não podia mais conter. Maria mudou-se temporariamente para a casa de Dona Clara em Santo Amaro, um bairro mais calmo, onde as árvores de jacarandá florescem em roxo vibrante, oferecendo um contraste poético à amargura de sua situação. Ali, as duas mulheres passavam noites longas conversando à mesa da cozinha,
sob a luz amarelada de uma lâmpada velha, bebendo chá de erva cidreira para acalmar os nervos. Eu nunca imaginei que meu próprio filho fosse capaz disso, confessava Dona Clara, as mãos enrugadas tremendo ao segurar a xícara. Criei ele com tanto amor, Maria. Depois que o pai morreu, nas plantações de café em Campinas, eu me virei sozinha. Trabalhei como costureira, vendi bolos na feira, tudo para dar a ele uma educação. E agora, isso. Maria, com a barriga cada vez maior, colocava a mão sobre a dela, oferecendo consolo mútuo. Não é culpa sua, Dona Clara. Antônio mudou com o dinheiro. O sucesso cegou. Mas nós vamos mostrar que as mulheres dessa família não se quebram fácil. Elas planejavam em voz baixa, como conspiradoras em uma novela brasileira. Maria contratou uma advogada chamada Sofia, uma mulher forte de ascendência indígena, que trabalhava em uma ONG no centro da cidade, especializada em casos de violência doméstica e divórcios injustos. Sofia era incansável, com olhos afiados como lâminas e uma determinação forjada nas lutas sociais das favelas onde crescerá. Enquanto isso, Antônio prosseguiu com sua vida dupla, alheio ao fato de que sua mãe o traíra. Ele passava dias na sede da Café Ferreira Exportações, um prédio moderno no Itaim Bibi, cercado de secretárias e executivos que o bajulavam. Seus negócios floresciam. Ele acabará de fechar um contrato milionário com uma rede de cafeterias nos Estados Unidos, exportando grãos orgânicos das fazendas no Vale do Paraíba. Mas à noite, encontrava-se com Ana em hotéis discretos ou na casa dela, quando Pedro viajava a trabalho. Ana, com sua beleza estonteante e ambição voraz, o manipulava com maestria. Meu amor, imagine nós dois no topo. Eu posso ser sua parceira nos negócios também. Posso posar para as campanhas de marketing do café, atrair clientes jovens, sussurrava ela, enrolando-se em lençóis de seda. Antônio, enfeitiçado, concordava. Você é o futuro, Ana. Maria é o passado. Logo, tudo será nosso. Pedro, o filho inocente no meio dessa teia, foi o mais abalado. Ele trabalhava como engenheiro em uma empresa de energia renovável, projetando painéis solares para comunidades rurais no Nordeste. Quando Maria o chamou para uma conversa em um parque no Ibirapuera, sob as sombras das palmeiras imperiais, ele ouviu a verdade com incredulidade. Mãe, isso não pode ser real. Ana. Ela me jurou amor eterno no nosso casamento na praia de Ilhabela. Lágrimas escorriam por seu rosto jovem, marcado pela dor da traição dupla, do pai e da esposa. Maria o abraçou, sentindo o bebê chutar como se solidarizasse. Filho, a vida é assim no Brasil, cheia de surpresas ruins, mas também de forças que a gente nem sabe que tem. Fique do meu lado. Pelo seu irmãozinho que vem aí. Pedro, após noites de insônia, confrontou Ana em casa. A cena foi dramática. Pratos voando, gritos ecoando pela rua tranquila de Pinheiros. Você me usou. Usou minha família para subir na vida. Berrou ele. Ana, sem remorso, rebateu. Pedro, você é bonzinho demais. Antônio me dá o que eu mereço. Cresci na favela da Heliópolis, lutando por migalhas. Agora, quero banquete. Pedro a expulsou, mas o divórcio dele viria depois. Por ora, ele se aliou à mãe, ajudando a reunir evidências contra o pai. Dona Clara, por sua vez, vivia um conflito interno profundo. Como mãe, amava Antônio incondicionalmente, lembrando-se dele criança, correndo pelas ruas empoeiradas de sua infância pobre. Mas como mulher, via em Maria o reflexo de suas próprias lutas. O casamento arranjado com o falecido marido, as noites solitárias enquanto ele trabalhava nas fazendas, a viúves que a deixou à mercê da caridade familiar. Para aliviar a alma, ela visitou uma mãe de santo em uma terreiro de umbanda no subúrbio, onde o aroma de incenso e ervas sagradas preenchia o ar. Filha, os orixás dizem que a justiça virá, mas com preço. Você deve escolher, o sangue ou a honra, profetizou a velha senhora, jogando búzios sobre uma mesa de madeira. Dona Clara saiu dali resolvida, gravando mais conversas com Antônio durante visitas forçadas. Em uma delas, no jardim da mansão em Morumbi, ele confessou: Mãe, Ana está grávida também. É meu herdeiro verdadeiro. Maria. Ela só me deu Pedro, que é fraco. Vou deixar tudo para o novo bebê. Dona Clara fingiu concordar, mas seu celular escondido capturava cada palavra traiçoeira.
Maria, grávida e exausta, encontrou forças em lugares inesperados. Ela se juntou a um grupo de apoio para mulheres traídas, realizado em uma igreja comunitária na Zona Leste. Ali, entre costureiras, empregadas domésticas e professoras, ouvia histórias semelhantes. Maridos infiéis, famílias destruídas pelo machismo enraizado na cultura brasileira. Minha irmã, você não está sozinha. Lembre-se de Anita Garibaldi, que lutou ao lado do marido pela liberdade. Nós lutamos pela nossa. Incentivava a facilitadora, uma mulher com sotaque nordestino forte. Inspirada, Maria começou a documentar tudo, diários de suas contribuições ao negócio de Antônio nos primeiros anos, quando ela vendia café em feiras locais para ajudar a startup, recibos de investimentos pessoais, testemunhos de empregados leais que sabiam da verdade. Sofia, a advogada, montava o caso meticulosamente, sabendo que o sistema judicial brasileiro, lento e às vezes corrupto, favorecia os ricos como Antônio. Enquanto o divórcio se arrastava nos tribunais, a vida cotidiana continuava com toques de normalidade surreal. Antônio organizou uma festa de aniversário para si mesmo na fazenda em Campinas, convidando a família como se nada estivesse errado. Maria, aconselhada por Sofia a não confrontar abertamente, compareceu por Pedro. A fazenda era um paraíso, hectares de café verdejante, o cheiro terroso dos grãos torrados no ar, trabalhadores colhendo manualmente sob o sol poente. Mas a tensão era palpável. Antônio brindava com champanhe importado, Ana ao seu lado disfarçada como amiga da família. Dona Clara, fingindo demência leve, aproximou-se e sussurrou para Maria: olhe para eles, rindo. Mas o karma vem, minha filha. Pedro, bebendo suco de maracujá para manter a cabeça clara, evitou o pai o máximo possível, preferindo conversar com os peões sobre as colheitas sustentáveis. Um dia, em meio à preparação para o julgamento final, Maria sofreu uma crise. A pressão alta da gravidez a levou ao hospital sírio-libanês, onde médicos a monitoraram por dias. Deitada na cama branca, com monitores bipando ao redor, ela refletiu sobre sua vida. Do carnaval no Rio, onde dançara livre como um pássaro, à prisão dourada do casamento. Eu mereço mais, pensou, tocando a barriga. Dona Clara e Pedro a visitaram diariamente, trazendo frutas frescas do mercado e palavras de encorajamento. O bebê está forte, como você, disse Pedro, segurando sua mão. Ao sair do hospital, Maria estava mais determinada. Ela testemunharia no tribunal, expondo as mentiras de Antônio. Antônio, sentindo o cerco se fechar, intensificou suas manobras. Seu advogado, um homem astuto chamado Dr. Ramos, subornou testemunhas e apresentou documentos falsos alegando que Maria havia desperdiçado fortunas em viagens inexistentes. Mas Sofia contra-argumentava com fatos. Meritíssimo, minha cliente construiu essa família com suor e amor. O senhor Ferreira é que dissipou o patrimônio em affairs. O juiz, um homem de meia-idade com reputação de imparcialidade, ouvia atentamente, mas a balança pendia para Antônio devido às conexões dele no mundo dos negócios. Então veio o dia do veredicto inicial, como descrito no começo. Antônio liando, Maria pedindo o último testemunho, Dona Clara entrando como uma deusa da justiça. As gravações foram reproduzidas em corte aberta. A voz de Antônio ecoando pela sala, confessando o adultério, o plano de deserdar Maria, a gravidez de Ana. O silêncio foi ensurdecedor. Antônio, suando frio, tentou negar. Isso é montagem. Mãe, diga que é mentira. Mas Dona Clara, com voz trêmula mas firme, confirmou: é a verdade, filho. Eu ouvi tudo naquela tarde em Pinheiros. Proezando pela casa de Pedro, vi seu carro, aproximei-me da janela. E escutei palavras que me partiram o coração. Você planejava deixar Maria na miséria, grávida e sozinha. O juiz, chocado, reverteu a decisão. Divisão igualitária do patrimônio, custódia para Maria, pensão para o bebê. Nos meses pós-julgamento, a família se reconfigurou. Maria comprou uma casa modesta em Perdizes, decorando-a com quadros que pintava nas horas vagas, seu sonho de arte renascendo. O bebê, uma menina chamada Clara em homenagem à avó, nasceu saudável em uma manhã ensolarada, trazendo luz à escuridão. Pedro se divorciou de Ana, que desapareceu com Antônio para algum lugar no exterior, talvez Miami, onde ele tentava reconstruir os negócios em ruínas.
Dona Clara morou com Maria, ajudando com a neta, e aos poucos perdoou o filho em cartas não respondidas. Em São Paulo, onde o samba pulsa nas veias da cidade e o café aquece as almas, Maria encontrou paz. Ela fundou um pequeno negócio de artesanato, vendendo peças inspiradas em motivos indígenas e africanos, homenageando as raízes brasileiras. A vida é como o café, amargo às vezes, mas forte e revigorante quando bem preparado, dizia ela às amigas do grupo de apoio. E assim, entre risos de criança e aromas de feijão cozinhando, a história de traição transformou-se em uma de redenção, provando que, no Brasil, as mulheres sempre encontram força para renascer. Após o julgamento que abalou as fundações da família Ferreira, a vida em São Paulo seguiu seu curso implacável, como o rio Tietê que corta a cidade, poluído mas persistente. Maria, agora com a pequena Clara nos braços, uma bebê de olhos curiosos e cabelos cacheados que herdara da mãe, instalou-se na casa em Perdizes, um bairro charmoso com ruas ladeadas por árvores frondosas e cafés aconchegantes onde o aroma de pão de queijo fresco misturava-se ao burburinho matinal. A casa era modesta comparada à mansão em Morumbi, 3 quartos, uma cozinha integrada à sala e um pequeno jardim nos fundos onde Maria plantava ervas e flores tropicais, como hibiscos vermelhos que lembravam as cores vibrantes do carnaval de sua juventude. Mas ali, pela primeira vez em anos, ela se sentia dona de si mesma. A divisão do patrimônio lhe dera o suficiente para recomeçar. Metade das ações da Café Ferreira, uma pensão mensal e a liberdade de sonhar novamente. Dona Clara mudou-se para lá também, ocupando o quarto de hóspedes com suas malas cheias de memórias, fotos antigas do casamento com o falecido marido, receitas manuscritas de doces tradicionais e uma coleção de novelas brasileiras que lera ao longo dos anos. Aqui é nosso refúgio, Maria. Vamos criar a pequena Clara com histórias de força, não de fraqueza, dizia ela, balançando a bebê no colo enquanto preparava um mingau de aveia com banana. As duas mulheres formavam uma dupla improvável mas poderosa. Dona Clara, com sua sabedoria ancestral, contava lendas de orixás e santos católicos, misturando umbanda e cristianismo como só as avós brasileiras sabem fazer. Maria, rejuvenescida pela maternidade, pintava quadros abstratos inspirados nas ruas de São Paulo, grafites das favelas, o caos do metrô, o verde do parque do Ibirapuera. Seus quadros começaram a vender em feiras artesanais no Bixiga, o bairro italiano da cidade, onde imigrantes e locais se misturavam em festas de rua com música ao vivo. Pedro visitava diariamente após o trabalho, trazendo brinquedos para a irmãzinha e notícias do mundo exterior. Ele havia se divorciado de Ana em um processo rápido e doloroso, realizado em um cartório frio no centro da cidade. Ana, sem remorsos, aceitara um acordo financeiro mínimo e fugira com Antônio para Miami, onde ele tentava reconstruir sua vida nos Estados Unidos. Pedro soubera por e-mails vazados que o pai abrirá uma filial da empresa lá, exportando café para cafeterias latinas, mas os negócios iam mal. Credores brasileiros cobravam dívidas, e a reputação de Antônio como traidor familiar espalhara-se como fogo em canavial seco. Pai me mandou uma mensagem ontem, confessou Pedro uma noite, enquanto jantavam arroz com feijão e farofa. Disse que sente falta, que errou. Mas eu não respondi. Ainda dói demais. Maria tocava seu ombro, compreensiva. O tempo cura, filho. Mas perdoar não significa esquecer. Foque no futuro. Você tem um bom emprego, amigos. Quem sabe não encontra alguém que te valorize de verdade. Enquanto isso, em Miami, Antônio vivia um exílio autoimposto em um condomínio luxuoso à beira-mar, com palmeiras balançando ao vento e o Oceano Atlântico como pano de fundo. Ana, agora com a barriga crescendo, grávida de 5 meses de um menino que Antônio batizaria de João, em homenagem ao avô, posava para fotos em redes sociais, exibindo uma vida glamourosa de praias e jantares caros. Mas por trás das selfies filtradas, rachaduras apareciam. Antônio, aos 51 anos, sentia o peso da idade. Insonias atormentadas por sonhos com Dona Clara julgando, dores nas costas das longas viagens de avião. Ana, ambiciosa como sempre, pressionava por mais. Vamos comprar uma casa maior, Antônio. Eu mereço isso depois de tudo. Ele cedia, mas o dinheiro escorria como areia. Advogados nos Estados Unidos cobravam fortunas para lidar com as disputas internacionais da empresa, e Maria, através de Sofia, bloqueava transferências suspeitas.
Em uma ligação tensa com seu antigo advogado Dr. Ramos, Antônio desabafou: aquela velha da minha mãe me destruiu. Como ela pôde? Eu era o filho dela. Dr. Ramos, pragmático, respondia: Senhor, foque no novo. Mas cuidado, Ana parece volúvel. De volta a São Paulo, Maria expandia seu negócio de artesanato. Inspirada pelas mulheres do grupo de apoio, ela criou uma linha de produtos chamada Mulheres Fortes, com bolsas pintadas à mão retratando figuras históricas como Maria Quitéria, a heroína da independência brasileira, e Chiquinha Gonzaga, a compositora de samba. Vendia online e em mercados como o da Liberdade, o bairro japonês onde lanternas vermelhas iluminavam as noites. Uma amiga do grupo, Luísa, uma costureira da favela de Paraisópolis, juntou-se a ela como sócia. Vamos crescer juntas, Maria. Mostrar que da dor nasce beleza, dizia Luísa, costurando padrões indígenas nas bolsas. O negócio prosperava devagar, mas Maria sentia orgulho. Pela primeira vez, ganhava seu próprio dinheiro, independente de homem algum. Dona Clara, sentindo o peso dos anos, começou a escrever suas memórias em um caderno velho. Para Clara ler quando crescer, explicava. Contava da infância pobre no interior de Minas Gerais, onde colhia café ao lado dos pais, do casamento arranjado aos 18 anos, da mudança para São Paulo em busca de oportunidades. A vida é como café, netinha. Precisa de paciência para moer, ferver e adoçar. Às vezes, chorava sozinha, lembrando de Antônio criança, correndo pelos cafezais. Ela lhe enviava cartas, papéis amarelados com caligrafia trêmula, implorando reconciliação. Filho, volte. A família perdoa. Mas admita seus erros. Antônio respondia esporadicamente, com mensagens curtas. Mãe, estou bem. Cuide-se. Mas o tom era frio, distante. Pedro, buscando cura, viajou para o Nordeste em uma missão de trabalho, instalando painéis solares em comunidades quilombolas na Bahia. Lá, entre praias de areia branca e o som do berimbau do capoeira, encontrou Solange, uma bióloga local que lutava pela preservação da Mata Atlântica. Eles se conectaram instantaneamente, conversas longas sobre sustentabilidade, danças à noite em festas de forró. Você me lembra o sol da Bahia, quente e iluminador, disse ela em uma caminhada pela praia de Itacaré. Pedro sorriu pela primeira vez em meses. Ao voltar a São Paulo, trouxe Solange para conhecer a família. Maria a recebeu de braços abertos. Bem-vinda, filha. Qualquer um que faça meu menino sorrir é da casa. Dona Clara preparou uma moqueca baiana especial, e a pequena Clara gatinhou pelo chão, rindo das novidades. Mas nem tudo era paz. Antônio, em Miami, enfrentava crises. Ana, insatisfeita com a vida exilada, começou a flertar com investidores americanos, sonhando com uma carreira de influenciadora. Eu sou jovem, Antônio. Quero mais do que isso, reclamava ela. Ele, ciumento, discutia. Você veio comigo por amor ou pelo dinheiro? As brigas ecoavam pelo apartamento, e João nasceu prematuro, em um hospital de luxo, trazendo mais estresse. Antônio, olhando o filho nos braços, sentiu um vislumbre de remorso. Ele se parece com Pedro bebê. Ligou para Dona Clara pela primeira vez em meses. Mãe, eu tenho um neto. Mas, sinto falta de vocês. Dona Clara, com voz embargada, respondeu. Então volte, filho. A porta está aberta, mas com humildade. Maria, ao saber da ligação, debateu internamente. Perdoar Antônio? Pelo bem das crianças. Mas decidiu esperar. Ele precisa provar mudança, disse a Sofia em uma consulta. Sofia, agora amiga, aconselhava. Você venceu a batalha, Maria. Agora viva a vitória. E Maria vivia. Participava de workshops de pintura no MASP, o Museu Icônico de São Paulo, onde admirava obras de Tarsila do Amaral e se inspirava para criar mais. Sua linha Mulheres Fortes ganhou destaque em uma revista local, atraindo clientes de todo o Brasil. Anos se passaram. A pequena Clara cresceu para uma menininha curiosa de 5 anos, frequentando uma escola pública no bairro, aprendendo samba e capoeira nas aulas extras. Pedro casou-se com Solange em uma cerimônia simples na praia de Ubatuba, com a família reunida, Maria como madrinha, Dona Clara abençoando com ervas sagradas. Antônio apareceu,
inesperadamente, magro e envelhecido, pedindo perdão. Eu errei, Maria. Perdi tudo por ganância. Ela, forte como nunca, respondeu: o perdão vem com tempo, Antônio. Mas pela Clara e pelo João, vamos tentar ser civilizados. Ele se mudou de volta a São Paulo, vivendo em um apartamento modesto, reconectando-se devagar com Pedro e visitando as netas. Dona Clara, aos 75, viu sua família renascer antes de partir em paz, em uma manhã chuvosa, deixando um legado de resiliência. Maria, aos 48, expandiu seu negócio para uma loja física no Bom Retiro, empregando mulheres da favela. A vida é cíclica, como as estações do café, refletia ela, olhando a cidade do alto de um prédio. Em São Paulo, onde sonhos e dores se entrelaçam como fios de uma tapeçaria brasileira, a história dos Ferreira provava que da traição pode brotar redenção, e da fraqueza, uma força inabalável. Anos se passaram como as ondas do mar em Copacabana, ritmadas e inexoráveis, moldando as vidas dos Ferreira em novas formas. Clara, a menininha que nascerá no epicentro da tempestade familiar, agora com 10 anos, era uma explosão de energia e curiosidade. Seus cabelos cacheados balançavam enquanto ela corria pelo jardim da casa em Perdizes, perseguindo borboletas ou desenhando com giz no chão. Maria observava da janela da cozinha, onde preparava um café da tarde com pão de queijo quentinho e suco de laranja fresco. Aos 53 anos, Maria havia florescido como uma orquídea selvagem. Seu negócio Mulheres Fortes expandira para uma rede de lojas online e físicas, com filiais em Rio de Janeiro e Salvador. Ela empregava dezenas de mulheres de comunidades carentes, ensinando-as artesanato e empreendedorismo em workshops gratuitos. Mãe, olha o que eu pintei. É você lutando contra um dragão, como nas histórias da vovó Clara, dizia a pequena Clara, exibindo um desenho colorido. Maria ria, abraçando-a assim, filha. Mas o dragão era só o medo. E nós o vencemos juntas. Pedro, agora com 35 anos, construíram uma vida sólida ao lado de Solange. Eles moravam em uma casa ecológica no bairro de Alto de Pinheiros, com painéis solares no telhado, fruto do trabalho dele na empresa de energias renováveis, e um jardim orgânico onde cultivavam tomates e ervas. Solange, a bióloga apaixonada, trabalhava em projetos de reflorestamento na Serra da Cantareira, levando Pedro e as crianças em expedições aos fins de semana. Eles tinham 2 filhos, Miguel, de 7 anos, um menino quieto que adorava ler livros sobre animais da Amazônia, e Sofia, de 4, uma tagarela que dançava samba como se tivesse nascido no morro. Tio Pedro, me ensina a jogar futebol, pedia Clara durante as visitas familiares aos domingos, quando todos se reuniam para um churrasco no quintal. Pedro, com um sorriso paternal, organizava partidas improvisadas, enquanto Solange contava histórias sobre as tartarugas marinhas que protegia nas praias do Nordeste. Antônio, o outrora poderoso patriarca, retornará a São Paulo como um homem mudado, ou pelo menos tentando mudar. Aos 56 anos, vivia em um apartamento simples no centro, longe do luxo de outrora. Seus negócios em Miami haviam desmoronado, disputas legais com credores, traições de parceiros e o nascimento de João, que agora com 10 anos era uma criança rebelde, marcada pela instabilidade da mãe. Ana o abandonara anos antes, fugindo com um produtor de música para Los Angeles, deixando João aos cuidados de Antônio. Pai, por que a gente não tem uma família normal como a do Miguel? Perguntava João, com olhos tristes herdados do avô. Antônio, remoendo culpas, trabalhava como consultor freelance em exportações de café, usando sua experiência para ajudar pequenas cooperativas no interior de Minas Gerais. Ele visitava Maria esporadicamente, levando flores ou doces, em tentativas desajeitadas de reconciliação. Maria, eu sei que não mereço, mas posso ver a Clara hoje? Quero ser um avô de verdade. Maria, com o coração amolecido pelo tempo, permitia, mas mantinha distância. Pelo bem das crianças, Antônio. Elas precisam de paz, não de mais dramas. A ausência de Dona Clara ainda ecoava na família como uma saudade profunda. Sua morte, 5 anos antes, em uma manhã chuvosa de inverno paulista, deixará um vazio que Maria preenchia com rituais. Velas acesas na igreja de Nossa Senhora da Conceição, visitas ao cemitério com flores de jasmim, e leituras das memórias que a sogra escrevera. Vovó dizia que a vida é como o ciclo do café: plantar, colher,
torrar e saborear, contava Maria para Clara, passando as lições adiante. Em homenagem a ela, Maria fundou uma fundação beneficente ligada ao seu negócio, oferecendo cursos de costura e pintura para viúvas e mães solteiras nas favelas. Luísa, a sócia fiel, gerenciava os programas. Maria, você transformou dor em esperança. Dona Clara estaria orgulhosa. Mas nem tudo era serenidade. João, o filho de Antônio e Ana, lutava com questões de identidade. Criado entre Miami e São Paulo, ele se sentia deslocado. Na escola particular que Antônio mal podia pagar, os colegas zombavam de seu sotaque misto e da ausência da mãe. Eu odeio isso, pai. Porque você estragou tudo. Explodia ele em crises adolescentes precoces. Antônio, buscando ajuda, o levava à terapia em uma clínica comunitária na Zona Sul, onde um psicólogo especializado em famílias desestruturadas os orientava. Aos poucos, João se aproximava dos primos. Miguel ensinava xadrez ecológico, com peças feitas de material reciclado, e Clara o convidava para brincar de faz de conta, imaginando aventuras na floresta amazônica. Você é da família, João. Não importa o passado, dizia Pedro, estendendo a mão como irmão mais velho que nunca tivera. Maria, em meio ao sucesso profissional, redescobria o amor próprio e, quem sabe, um novo romance. Em um evento de arte no MASP, ela conheceu Rafael, um escultor de 50 anos, viúvo e professor na USP. Ele era calmo como as águas do Rio Paraná, com mãos calejadas de moldar argila e olhos que viam beleza nas imperfeições. Seus quadros contam histórias reais. Maria, como a de uma mulher que renasceu das cinzas, elogiou ele durante uma conversa sobre Tarsila do Amaral. Eles começaram devagar, cafés no mercado municipal, passeios pelo Parque Vila Lobos, onde Rafael esculpia pequenas figuras de argila para Clara. Mãe, ele é legal. Como um herói de novela, sussurrava Clara, aprovando. Antônio, ao saber, sentia um ciúme residual, mas mantinha silêncio. Você merece felicidade, Maria. Eu a roubei por tempo demais. Pedro e Solange enfrentavam desafios próprios. A empresa dele expandia para projetos no Amazonas, exigindo viagens longas. Solange, grávida do terceiro filho, equilibrava o trabalho com a maternidade, participando de protestos contra o desmatamento em Brasília. Nossos filhos vão herdar essa terra, Pedro. Temos que lutar, dizia ela, com fogo nos olhos. Em uma viagem familiar à Bahia, eles visitaram comunidades quilombolas, onde Solange liderava oficinas de preservação. As crianças, Miguel, Sofia, Clara e João, corriam pelas praias, construindo castelos de areia e aprendendo sobre a cultura afro-brasileira. Olhem as estrelas, meninos. Elas guiam os marinheiros, como a esperança guia as famílias, contava Pedro à noite, ao redor de uma fogueira. Antônio, em sua jornada de redenção, reconectou-se com as raízes. Voltou às fazendas de café em Campinas, agora gerenciadas por cooperativas, e ajudava nos treinamentos de trabalhadores. Eu era cego pelo dinheiro. Agora vejo que o café é sobre as mãos que o plantam, refletia ele em conversas com antigos empregados. João, acompanhando-o em uma visita, colheu grãos pela primeira vez, sentindo o solo úmido entre os dedos. Pai, isso é legal. Melhor que Miami. Aos poucos, Antônio escrevia cartas para Maria, não pedindo perdão novamente, mas compartilhando lições. Clara está crescendo linda. Obrigado por deixá-la me conhecer. Maria, no auge de sua força, viajou para o carnaval no Rio pela primeira vez em décadas, levando Clara e Rafael. Vestidas com fantasias coloridas, dançavam na Sapucaí, o samba pulsando como o coração da nação. Mãe, isso é magia! Exclamava Clara. Maria, sentindo o vento da liberdade, pensava em Dona Clara. Você estava certa. A vida renova. De volta a São Paulo, ela expandiu o negócio para exportações, enviando artesanato para galerias em Nova York, provando que das raízes brasileiras floresciam sonhos globais. E assim, a saga dos Ferreira continuava, tecida com fios de dor, amor e resiliência. Em uma cidade que nunca dorme, onde o futuro se constrói sobre as cicatrizes do passado, eles encontravam equilíbrio. Maria como empreendedora visionária, Pedro como guardião da terra, Antônio como homem redimido, e as crianças como ponte para um amanhã melhor. O Brasil, com sua mistura de caos e beleza,
era o palco perfeito para essa eterna novela familiar, onde o final feliz é sempre um novo começo. Com o passar dos anos, a família Ferreira entrelaçava-se ainda mais com o tecido vibrante da sociedade brasileira, onde as histórias de superação se misturam ao ritmo incessante da vida cotidiana. Clara, agora uma adolescente de 15 anos, emergia como uma jovem talentosa e consciente, herdando a determinação da mãe e a sabedoria da avó falecida. Ela estudava em uma escola pública no centro de São Paulo, mas complementava com cursos online de design gráfico, sonhando em expandir o negócio Mulheres Fortes para o mundo digital. Mãe, imagine nossos artesanatos em apps de realidade aumentada. As pessoas poderiam provar as bolsas virtualmente, animava-se ela durante o jantar, enquanto Maria servia uma salada de palmito fresco com temperos caseiros. Aos 58 anos, Maria mantinha a vitalidade de quem havia renascido. Sua rede de lojas agora incluía parcerias com cooperativas indígenas na Amazônia, importando materiais sustentáveis como fibras de buriti e sementes de açaí para criar joias e acessórios. Rafael, seu companheiro há 5 anos, a apoiava incondicionalmente. Ele, com suas esculturas expostas em galerias do Pinacoteca, inspirava a misturar arte contemporânea com tradições folclóricas. Você é minha musa, Maria. Juntos, criamos algo eterno, sussurrava ele em noites de lua cheia, quando passeavam pelo jardim botânico, o ar perfumado por orquídeas selvagens. Pedro, aos 40 anos, ascendia na carreira como diretor de uma ONG internacional focada em energias limpas, viajando pelo Brasil para implementar projetos em regiões remotas. Solange, sua esposa, agora coordenadora de um programa de conservação na ONU, equilibrava a maternidade com ativismo. Miguel, aos 12 anos, seguia os passos dos pais, participando de competições de ciência com um projeto sobre reciclagem de plásticos nos oceanos. Sofia, aos 9, era uma pequena ativista, organizando campanhas escolares contra o desmatamento. A família deles viajava anualmente para o Pantanal, onde observavam jacarés e araras azuis, reforçando os laços com a natureza. Pai, quando eu crescer, vou salvar a floresta como você e a mamãe, declarava Miguel durante acampamentos sob o céu estrelado. Pedro, orgulhoso, respondia: você já está salvando, filho. Cada ação conta. Mas desafios surgiam. Uma crise ambiental no Rio Doce, contaminado por rejeitos de mineração, exigia que Pedro ficasse meses afastado, testando o casamento. Solange, resiliente, mantinha a casa em ordem, mas confessava a Maria em chamadas de vídeo: às vezes sinto falta dele, cunhada. Mas o amor resiste, como as árvores antigas da Mata Atlântica. Antônio, aos 61 anos, encontrava uma redenção tardia nas sombras de seu passado. Após anos de consultorias modestas, ele fundou uma pequena cooperativa de café orgânico em parceria com ex-trabalhadores de suas antigas fazendas, focando em práticas éticas e comércio justo. João, agora com 15 anos, ajudava nos fins de semana, aprendendo a torrar grãos e gerenciar vendas online. O menino, outrora rebelde, amadurecera. Terapia contínua o ajudar a processar o abandono da mãe, Ana, que reaparecera esporadicamente via redes sociais, enviando mensagens superficiais de Los Angeles, onde vivia como influenciadora de lifestyle. Pai, por que ela nos deixou? Era por dinheiro? Questionava João em conversas profundas à mesa de jantar, em seu apartamento no Bom Retiro. Antônio, com olhos envelhecidos pela reflexão, admitia: filho, eu errei primeiro. Traí a família por egoísmo. Mas você me salvou, me deu propósito. João, talentoso em música, tocava violão nas noites paulistas, compondo canções sobre raízes perdidas e reencontradas, inspiradas nas histórias que o pai contava sobre as plantações de café. As famílias se reuniam em ocasiões especiais, como o Carnaval em Salvador, onde dançavam ao som de axé e olodum, ou no Réveillon em Copacabana, assistindo fogos de artifício explodirem sobre o mar. Em uma dessas reuniões, no aniversário de Clara em uma chácara no interior de São Paulo, tensões antigas ressurgiram. Antônio, convidado por insistência de Pedro, trouxe um presente para Maria. Um quadro antigo que ela pintara nos primeiros anos de casamento, resgatado de um armazém esquecido. Eu guardei isso, Maria. É um lembrete do que fomos, e do que eu destruí. Ela, tocada mas cautelosa, aceitou. O passado molda, Antônio, mas não define. Pelas crianças, sigamos em paz.
Clara, observadora, sussurrou para João: nossos pais são complicados, né? Mas a gente pode ser diferente. Os primos, unidos pela geração, passavam horas jogando videogames ecológicos ou debatendo sobre mudanças climáticas, forjando uma aliança que transcendia as feridas dos adultos. Maria, sentindo o peso da idade, enfrentava seus próprios dilemas. Uma oferta de investimento estrangeiro para expandir mulheres fortes para a Europa ameaçava diluir o controle familiar. Aceito e cresço, ou fico fiel às raízes? Confidenciava Rafael durante uma viagem para o Festival de Parintins, no Amazonas, onde bois bumbás dançavam em arenas lotadas. Ele, sábio, respondia: siga o coração, amor. Sua força vem das mulheres que você empodera, não do dinheiro. Ela decidiu aceitar, mas com condições: manter a produção local e investir em educação para artesãs indígenas. Luísa, a sócia, celebrava: Maria, você é uma visionária. De uma traição nasceu um império de sororidade. Pedro e Solange anunciaram uma novidade: a adoção de uma menina de uma comunidade ribeirinha no norte, chamada Yara, em homenagem às lendas amazônicas. Ela precisa de um lar, e nós de mais amor, explicava Solange, com olhos brilhantes. A família acolheu Yara com festas e rituais. Dona Clara seria homenageada em uma cerimônia de umbanda, com ervas e cantos para abençoar a nova integrante. Antônio, vendo o ciclo se renovar, ofereceu ajuda financeira discreta. Pelo menos isso eu posso fazer direito agora. João, explorando sua identidade, viajou sozinho para o Rio, visitando as favelas de Rocinha, berço de sua avó Maria. Lá, conectou-se com jovens músicos, tocando em rodas de samba e aprendendo sobre as lutas sociais. Avô, eu entendo melhor agora. A vida não é só luxo, é resistência, contou ele a Antônio ao retornar. Isso fortaleceu o vínculo pai-filho, levando-os a um projeto conjunto: um café cultural em São Paulo, misturando grãos orgânicos com exposições de arte local. Clara, inspirada pela prima Yara, engajou-se em ativismo juvenil. Organizou protestos contra a violência de gênero na Avenida Paulista, carregando cartazes com frases de sua mãe. Nós somos as mulheres fortes, gritava ela, ecoando o legado familiar. Maria, assistindo de longe, sentia orgulho misturado a lágrimas. Dona Clara, onde quer que esteja, veja isso. Sua semente floresceu. Assim, a narrativa dos Ferreira prosseguia: um tapete tecido com fios de perdão, ambição e amor incondicional. No Brasil de contrastes, das metrópoles pulsantes às florestas ancestrais, eles exemplificavam a resiliência humana, provando que das profundezas da traição pode emergir uma sinfonia de redenção, ecoando eternamente nas almas daqueles que ousam reconstruir. Os anos continuaram a fluir como as águas do rio Amazonas, vastas e imprevisíveis, carregando as vidas dos Ferreira para novos horizontes. Clara, agora com 20 anos, tinha se tornado uma força inovadora no mundo do design sustentável. Seu aplicativo Mulheres Fortes Digital não era mais apenas uma ferramenta. Era uma plataforma global que conectava artesãs de todo o Brasil, das favelas de São Paulo às comunidades indígenas do Xingu, com compradores internacionais. Em uma manhã ensolarada no escritório de Perdizes, Clara revisava dados de vendas, os olhos brilhando de entusiasmo. Mãe, olhe isso! Vendemos 1000 peças para uma galeria em Berlim. Elas adoraram os padrões inspirados em Oxum, dizia ela, mostrando gráficos no laptop. Maria, aos 63 anos, assentia com um sorriso orgulhoso, os cabelos grisalhos soltos sobre os ombros, vestida em uma blusa tecida por Luísa. Você transformou meu sonho em algo maior, filha. Mas lembre-se, cada fio carrega uma história de luta. Rafael, seu companheiro fiel, entrava na sala com um buquê de flores do mercado, beijando-a na testa. Vocês duas são invencíveis. Vamos celebrar com um almoço no mercado municipal? Pedro, aos 45 anos, havia alcançado o auge de sua carreira como líder de uma iniciativa global de energia renovável, com projetos que iluminavam vilarejos no sertão nordestino e protegiam a biodiversidade na Mata Atlântica. Solange, ao seu lado, publicara um livro sobre conservação ambiental que se tornará best-seller, inspirando uma nova geração de ativistas. Seus filhos, Miguel, agora com 17 anos, um prodígio em engenharia ambiental na USP, Sofia, com 14,
uma dançarina de samba que participava de competições nacionais. E Yara, com 10, uma contadora de histórias que recitava lendas amazônicas em escolas locais, formavam o núcleo de uma família unida. Em uma viagem anual para o Pantanal, Pedro reunia todos ao redor de uma fogueira, contando sobre o avô Antônio e as lições aprendidas. A família é como um ecossistema. Cada parte sustenta a outra. Sem equilíbrio, tudo desaba. Solange, com a mão no ombro dele, adicionava: "E nós encontramos o nosso, graças à força de Maria." Antônio, aos 66 anos, vivia uma vida mais quieta, mas repleta de propósito. Sua cooperativa Grão de Esperança expandira, empregando centenas de agricultores e exportando café orgânico para mercados éticos na Europa. João, aos 20 anos, assumirá a gerência, infundindo o negócio com ideias modernas, como parcerias com startups de blockchain para rastrear a cadeia de suprimentos. "Pai, isso não é só sobre lucro, é sobre justiça para os trabalhadores", explicava João durante uma colheita em Minas Gerais, o sol batendo forte nas plantações verdejantes. Antônio, com rugas profundas marcando o rosto, assentia, refletindo sobre os erros do passado. Ana, que reaparecera anos antes, agora vivia uma vida discreta em São Paulo, trabalhando como coach de moda e tentando reconstruir laços com João. "Eu errei, filho, mas quero estar aqui agora", dizia ela em encontros mensais em cafés da Avenida Paulista. João, maduro além de sua idade, respondia: "O tempo cura, mãe. Mas ações falam mais que palavras." Aos poucos, ela se integrava às reuniões familiares, trazendo presentes para os netos e compartilhando histórias de sua juventude nas favelas. No entanto, nem toda jornada é sem tempestades. Uma crise surgiu quando uma enchente devastadora atingiu o interior de São Paulo, destruindo parte das plantações da cooperativa de Antônio. As notícias na TV mostravam rios transbordando, fazendas submersas e famílias desabrigadas. Antônio, abalado, ligou para Maria: "Perdi tudo de novo. Os grãos, os trabalhadores. Como vou reconstruir?" Maria, sem hesitar, mobilizou sua rede. Mulheres Fortes enviou suprimentos, e Clara organizou uma campanha online que arrecadou fundos internacionais. Pedro contribuiu com painéis solares portáteis para as comunidades afetadas, enquanto Solange coordenava esforços de reflorestamento para prevenir futuras catástrofes. "Somos uma família, Antônio. Não no sangue, mas nas escolhas", disse Maria durante uma reunião de emergência na casa de Perdizes. João, ao lado do pai, acrescentou: "E vamos sair mais fortes, como sempre." A crise uniu-os ainda mais, transformando a dor em ação coletiva. Com o tempo, Maria começou a sentir o peso dos anos. Aos 70, ela passou o bastão do negócio para Clara, aposentando-se para se dedicar à pintura e à fundação beneficente. Rafael a acompanhava em viagens pelo Brasil, visitando praias de Fernando de Noronha e festivais em Olinda, onde dançavam frevo como nos velhos tempos. "Você é minha eterna inspiração", murmurava ele, enquanto pintavam juntos ao pôr do sol. Pedro e Solange, com os filhos crescidos, mudarão-se para uma fazenda sustentável na Bahia, onde Miguel estudava oceanografia e Sofia se tornava uma estrela do samba. Yara, adotada com amor, seguia os passos de Solange, lutando pela preservação da Amazônia. Antônio, aos 71, escreveu um memoir intitulado Grãos Amargos, uma vida de erros e redenção, doando os lucros para a Fundação de Maria. No lançamento, em uma livraria no centro de São Paulo, a família se reuniu. Clara leu trechos emocionantes, João tocou violão ao fundo, e Maria apertou a mão de Antônio. "Você encontrou seu caminho, afinal", sussurrou ela. Ana, presente pela primeira vez em anos, chorou silenciosamente, reconhecendo o ciclo que se fechava. Clara, casada com Lucas, seu amor da universidade, deu à luz uma menina, batizada de Dona Clara em homenagem à bisavó. A família celebrou no Carnaval do Rio, desfilando na Sapucaí com fantasias que simbolizavam renovação. Penas coloridas, máscaras de orixás e bandeiras com o lema Mulheres Fortes. Sob o som ensurdecedor da bateria, Maria dançou com Rafael, Pedro com Solange, Antônio com João e Ana, e Clara com sua filha nos braços. "A vida é um carnaval eterno", gritou Maria, rindo enquanto confetes caíam como chuva de bênçãos. No fim,
Os Ferreira provaram que a traição é apenas uma semente plantada no solo fértil da resiliência. Das ruas de São Paulo às praias do Nordeste, das plantações de café às galerias de arte, sua história ecoava como uma samba-enredo, de dor para triunfo, de divisão para união. Em um país onde o sol nasce todos os dias com promessa de novo começo, eles floresceram, eternos guardiões do legado de Dona Clara. Uma mulher que, com um simples ato de coragem, mudou o destino de todos. E assim, sob o céu infinito do Brasil, a família continuou, forte e unida, dançando ao ritmo da vida.